Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Marighella, filme dirigido por Wagner Moura, que antes mesmo do seu lançamento nos cinemas, que ocorreu nesse mês de novembro no Brasil, passou por várias polêmicas quanto a atrasos, adiamentos e também questões referentes à Ancine. E eu acredito que as discussões feitas acabam, de certa forma, se alinhando muito com a realidade política do Brasil. Antes mesmo das pessoas assistirem ao filme, já existia um grande interesse público, um grande debate também, e claro, uma campanha de ataques, uma campanha para descreditar o diretor, descreditar a produção e a temática. Como eu disse, teve o lançamento nos cinemas brasileiros em novembro, com bons registros de bilheteria, o que surpreendeu muitas pessoas porque estreou na semana de Eternos. E os filmes da Disney, Marvel, Warner, etc., eles acabam dominando as salas na primeira semana de exibição. E o melhor de tudo em produções como Marighella, na minha opinião, são justamente os debates públicos gerados em revistas, jornais, sites, redes sociais, etc. Como historiador, eu considero muito válida também essa tentativa de trazer a história para o cinema e, a partir disso, também não apenas mediar a discussão, mas abrir portas para que o próprio público vá atrás de complementos, vá atrás de uma bibliografia. E o filme apresenta já na introdução um posicionamento político e histórico que é muito importante. É impossível fazer cinema político em cima do muro sem se posicionar. Então existe a menção ao golpe, que retirou o presidente João Goulart do poder, existe a menção à ditadura militar, os anos iniciais, o apoio dos Estados Unidos no que seria a Operação Brother Sun, que já tinha começado nos anos do presidente Kennedy e continuou depois com o presidente Lyndon Johnson. O próprio reconhecimento da retórica da ameaça comunista que foi tão difundida nas ditaduras do Cone Sul, Argentina, Chile, Brasil e Uruguai. E muitos diretores e documentaristas, quando deparados com filmes desse tipo, às vezes se escondem na máxima da isenção. E Marighella é um filme político puro, que você não leva em conta apenas a temática, as discussões geradas, a ruptura, esse alinhamento político. Você olha também para o cenário político contemporâneo, o que torna Marighella como um filme de resistência, tanto é que o próprio governo Bolsonaro acabou comprando esse conflito. Basta ver também a reação do público que foi prestigiar o filme nos cinemas. Mas o que me causou uma certa estranheza foi o alto número de simplificações históricas propostas pelo Wagner Moura. E quando a gente analisa o panorama político da ditadura, existem algumas omissões de personagens históricos que eu considero injustificáveis. Numa entrevista recente eu vi o Wagner Moura falar que ele não queria tornar o seu filme panfletário. E aí eu me pergunto, o que o Wagner Moura quis dizer com isso? E eu provoco o diretor também. Tornar o filme panfletário seria buscar um alinhamento maior com a história? Seria então essa justificativa para as simplificações feitas e para a excessiva dramatização em determinados momentos do filme? Houve muito também a expressão licença poética. E o que é a licença poética? Bom, é um instrumento na narrativa que te dá uma boa justificativa pública, na maioria dos casos, para conseguir alterar traços de personagens, objetivos da história e também para fazer essas simplificações históricas, quase criando um conflito do bem contra o mal, que em um filme político como Marighella gera uma contradição muito grande. O mesmo Wagner Moura, de forte posicionamento político, que se posiciona na introdução, parece que tem uma barreira simbólica do que ele vai falar sobre a ditadura e de como ele vai mediar essa discussão no seu filme. Quem tem uma leitura prévia no tema certamente vai notar uma quantidade enorme de lacunas históricas em diferentes cenas. Aí, para o complemento, eu acho que passa muito pelo interesse do próprio espectador também. Temos grandes obras na historiografia brasileira e mesmo com a considerável queda de investimentos na pesquisa acadêmica, temos excelentes grupos de estudo, pesquisadores e profissionais que discutem sobre a ditadura. Logo no estabelecimento do filme, Wagner Moura fixa Marighella como inimigo número 1 da ditadura e busca por essa intensidade desde a introdução. Aliás, o diretor também tem bons referenciais quanto à ação, e nesse caso, até mesmo a trilha sonora é articulada com a mensagem, uma marca constante durante toda a exibição. Mas logo após a primeira cena, na minha leitura, já fica evidente um problema quanto ao recorte histórico escolhido e o progresso do tempo em Marighella. A narrativa avança, depois precisa recuar um pouco também para dar consideração de outros fatores que são importantes para essa análise. E aí o diretor aposta muito também na captação de frases de efeito, aquelas frases que poderiam também e acabam simplificando, infelizmente, várias cenas. Além disso,
Muitas palavras são proferidas sem qualquer tipo de complemento, como radicalismo, ruptura, entre outras. Quanto às atuações, seu Jorge muito bem, passa a intensidade, passa essa paixão, ele se comunica bem com a troca de olhares, e isso é muito importante em situações mais tensas, quando existem questões sobre medo, perigo e possíveis danos. E se você levar em conta também a dificuldade de fazer um filme histórico no Brasil hoje em dia, em todos os sentidos, não tem como não ficar surpreso com a qualidade das tomadas externas de Marighella. Aí a gente poderia destacar desde as vestimentas, desde o trânsito nas ruas, até a caracterização. Os carros, as avenidas também com essa tensão aparente, um medo do que poderia acontecer a seguir. Até a experiência do cinema acaba sendo discutida em Marighella, que é um dos pontos altos do filme para mim, mas eu confesso que tive um certo problema quanto ao personagem do Bruno Galhaço, não pelo ator, mas pela forma como esse personagem foi escrito. E aí eu volto com a questão central do meu argumento nesse vídeo, que é o seguinte: por que não buscar um alinhamento com a história? Por que não dar o nome, nesse caso do personagem do Bruno Galhaço, Sérgio Fleury? Quando o realizador busca refúgio no termo licença poética e inspiração, ele toma esse distanciamento também da história real. Isso é uma questão criativa, aí é uma questão de produção, é uma questão de conceito. Só que nesse caso do personagem do Bruno Galhaço, ele acaba construindo essa personificação do mal como se fosse vilão de uma história qualquer, como se o interesse de Marighella, na verdade, fosse para um thriller de ação. E aí você pode me perguntar, tá, mas qual é o problema disso? Qual é o problema dessa simplificação? Bom, é que nesse caso do personagem interpretado pelo Bruno Galhaço, parece que todo o aparato de repressão, parece que tudo que envolveu a ditadura dependia da vontade de apenas um homem. E é essa figura que acaba sendo referenciada nas cenas mais tensas também, nas cenas de tortura, nas execuções, entre outras. Na minha leitura, esse personagem, que seria o antagonista do filme, nunca ficou envolvido numa estrutura de repressão maior. Isso acaba simplificando um dos principais pontos de discussão da ditadura do Brasil. E aí você passa para as tomadas externas, que são muito bem feitas, bem produzidas, e essa ideia de um thriller de ação com pano de fundo político acaba se intensificando. Após certos conflitos, parece que a produção toma um tempo para respirar também, faz uma pausa, baixa um pouco a intensidade, e você tem, por exemplo, uma cena de uma entrevista, onde você tem informações valiosas sobre o Marighella. O recorte é um pouco problemático, porque pouco fala sobre suas origens, pouco fala sobre suas principais fontes de inspiração, que seria fundamental em um filme desse tipo. Isso me faz ressaltar que uma leitura prévia ou uma pesquisa complementar é absolutamente necessária. Como filme de introdução de Marighella, um personagem histórico, esse longa deixa muito a desejar. Mas existem menções quanto à brutalidade, às torturas, perseguições, o grande medo existente. Só que para mim soa uma obra muito incompleta, na qual o seu próprio realizador abre mão de uma discussão política muito mais sólida, muito maior, para ficar com essa caracterização apenas de um filme alinhado a um thriller de ação. Eu nunca deixei essa ideia de lado durante toda a minha experiência com Marighella. Tem uma cena, por exemplo, em que o personagem do Bruno Galhaço ele acaba urinando no cartaz com a foto do Marighella. E tá, ela tem um impacto naquele momento, mas que é de um simbolismo tão vazio. Essa, por exemplo, é uma cena que me pareceu desencaixada da narrativa, porque justamente nesse caso vem a exposição do revolucionário contra o terrorista. Duas palavras muito fortes, mas que nunca são propriamente discutidas. E eu entendo que o filme não busca por esse rigor histórico, e até por isso abriu mão dos nomes também. Ele precisa conceder um pouco para não se tornar uma experiência restritiva. Mas tempo não faltava, afinal de contas, o filme tem 2 horas e meia de duração. Mas o filme tem boas passagens quanto a ensino, resistência, apenas essa ideia conflitante da licença poética excessiva, dessa proteção do realizador que me causa grande estranhamento em um filme histórico de tamanha importância. Mesmo com marcações temporais problemáticas, em alguns momentos nós tomamos conta de episódios históricos a partir do rádio. A própria noção de camaradagem do Marighella com os personagens é bem desenvolvida, é bem estruturada e dá muita força para o grande finale do filme do Wagner Moura. Eu fecho Marighella com a nota 6. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!